Graça e paz, amados, que a graça do Senhor Jesus alcance a sua vida, alcance a sua família, alcance os seus negócios e que seja transbordante a tua vida das mais copiosas bênçãos do Senhor Jesus. Amém? Queria compartilhar com você nesta oportunidade sobre o grande desafio de quem põe a mão no arado. Você sabe o que é um arado? Você sabe? Então eu queria compartilhar com você sobre essas coisas. A partir da palavra de Deus que se encontra nessa palavra que se encontra em Lucas, ou seja, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. Diz assim a palavra de Deus: quando iam pelo caminho, ou seja, Jesus estava indo de cidade em cidade, pregando a palavra de arrependimento, pregando a palavra de salvação, pregando o reino de Deus, juntamente com seus discípulos e muitos que o seguiam, né? Muitos que estavam ali para ser beneficiados, para experimentar das bênçãos de Deus, mas também com o intuito de segui-lo. E um dos homens, uma das pessoas que estavam ali, falou o seguinte para o Senhor Jesus: seguir-te-ei para onde queres que for, para onde quer que fores. E o Senhor Jesus falou o seguinte para ele: meu querido, olha, as raposas têm covis e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E a outro, o Senhor Jesus chegou e falou assim: segue-me. Aí esse outro que foi chamado por Jesus falou assim: deixa eu primeiro sepultar o meu pai, depois eu te sigo, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Aí o Senhor Jesus virou para ele e falou: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Olha, a importância, anunciar o reino de Deus é muito mais importante, é condição primária de todo aquele que quer seguir a Jesus. E aí alguém da multidão, uma outra pessoa da multidão falou assim: Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu primeiro despedir-me das pessoas da minha família, das pessoas, né, que estão na minha família. Meus queridos, às vezes a festa de despedida de uma pessoa que ia seguir um mestre, né, e não sabia quando ia voltar, às vezes levava dias, levava 3, 4, 5, 7 dias para poder depois a pessoa ir embora. Olha, o reino de Deus não pode esperar. O reino de Deus a urgência no pregar a palavra de Deus, no anunciar a vontade de Deus para o ser humano. Aí o Senhor Jesus fala o seguinte: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meu querido, o que é lançar? O que seria um arado? O Senhor Jesus fala: poxa, ninguém que lança a mão do arado, ou seja, coloca a mão na ferramenta para trabalhar, se ele olha para trás, ele então não é apto para o reino de Deus, né? Olha só o que era um arado. O arado era uma ferramenta, né, que arava a terra. Era uma ferramenta que rasgava a terra. Era uma ferramenta em V que tinha um guidão, assim, tinha um lugar para segurar e puxado por um animal. Essa ferramenta, ela tanto poderia ser de madeira quanto de ferro, e ela era puxada por bois ou cavalos e tudo mais, e tinha sempre uma pessoa para ir guiando. E esse arado, ele revirava a terra. Esse arado revirava a terra e ele fazia os sulcos na terra para que a semente pudesse ser plantada ali. Olha, e para manobrar com uma ferramenta dessa, porque você já passou na estrada e viu que as plantações têm tudo certinha, elas são equidistantes, né? Elas têm uma distância exata uma das outras, ou seja, aquelas linhas, né? Aquelas fileiras de cafezais ou de pinheiros, ou seja, de laranjais, de uvas, ou seja, vai tudo certinho, tem um espaço determinado de uma para a outra. Aquele espaço muitas vezes é para que o agricultor ele possa lançar o fertilizante, para que ele possa combater as pragas, para que ele também possa passar com o carrinho ou com o trator e com o caminhão, para que seja, né, retirado o fruto, para que seja colhido o fruto. Então tudo isso é muito simétrico, né? Precisa ser muito simétrico e não pode ser uma coisa torta, a hora está muito estreito, a hora está muito largo. Então era necessário
que aquele que estivesse plantando, aquele que estivesse arando a terra, aquele que estivesse fazendo os sulgos para que fosse plantada a semente ali, ele tivesse a noção exata de qual distância de uma fileira para outra, naqueles parreirais, enfim, naquilo que ele se propôs a plantar. Meus queridos, é algo muito, muito interessante. Você já andou de carro e você, quando olha para o lado, você acaba levando o carro para um lado, quando você olha para o outro, você acaba levando o carro para onde você está olhando, na direção que você está olhando, e muitas vezes quando nós estamos distraídos com outras coisas, já viu que o carro sai da rota, ele passa de uma faixa para outra, às vezes tem gente que sobe até meio fio. Meu querido, quem põe a mão no arado não pode olhar para o lado. Quem põe a mão no arado não pode olhar para o lado. A gente precisa saber qual é o principal desafio daquele que está na direção, daquele que está trabalhando para o Senhor, daquele que está fazendo a vontade do Senhor, aquele que foi chamado, comissionado para fazer a vontade do Senhor. O maior desafio para aquele que põe a mão no arado, aquele que quer participar do grande comissionamento do Senhor Jesus, aquele que foi chamado para fazer discípulos de todas as nações, ou seja, para aquele que vai pregar a Jesus, né? O grande desafio é justamente de não olhar para trás, não olhar para as coisas que ficaram para trás, não olhar para os lados, não se importar com as circunstâncias, olhar na direção certa. E sabe qual é a direção certa, filho? É Jesus. Esta palavra, a palavra de Jesus, esta palavra é a palavra de salvação. E nós precisamos olhar para ela, nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos estarmos focados naquilo que o Senhor Jesus determina para cada um de nós. E nós aprendemos algumas coisas, algumas lições nós aprendemos, nós tiramos desta palavra do Senhor Jesus, que ora alguém vem e se propõe a segui-lo, e ele coloca as condições, e em outro momento ele chama, mas a pessoa tem outras prioridades, mas depois alguém fala de novo que quer segui-lo, mas tem outras prioridades, e ele fala: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto, ou seja, tem aptidão para o reino de Deus. Olha só, o primeiro grande desafio, o grande desafio disso tudo é olhar para Jesus. Ele é a direção certa. Olhar para Jesus é a situação sine qua non para poder a pessoa seguir a Cristo, para a pessoa participar do reino de Deus. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Olhar para Jesus apesar das circunstâncias. O primeiro desafio é olhar para Jesus apesar das circunstâncias. Olha só quando Jesus fala assim: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando olhamos para Cristo, filho, aprendemos a lidar com as rejeições, com a escassez e com as dificuldades na caminhada. Quando você olha para Jesus, as circunstâncias não são maiores do que a tua missão. A tua missão é maior. Olhar para Jesus é mais importante do que olhar para as circunstâncias. Sabe por que isso aconteceu? Sabe por que o Senhor Jesus fala que as raposas têm aonde dormir, aonde morar, as aves do céu também, mas ele não tem aonde reclinar a cabeça? Sabe por quê? Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 9 de Lucas, dos versículos 51 e 53, o Senhor Jesus fala o seguinte: olha, vai na aldeia de Samaria, por onde nós já passamos, e vai lá, ou por onde nós vamos passar, vai até lá. Ele mandou alguns dos discípulos até lá, vai até lá e veja um lugar para nós ficarmos, veja uma hospedagem para nós ficarmos. E eles foram lá. Sabe o que aconteceu, meu querido? Eles não quiseram receber Jesus nem os discípulos. Sabe por quê? Porque eles estavam de passagem para Jerusalém. E existia entre os judeus, uma rixa muito grande daqueles que moravam em Jerusalém e daqueles que moravam em Samaria. Havia uma rixa, havia um certo preconceito, né? Em Samaria, né, os samaritanos tinham um templo que foi destruído no Monte Gerizim,
e ali eles falavam que só ali que o Senhor Jesus podia, ou melhor, as pessoas podiam adorar a Deus. Só ali. Então, os judeus de Jerusalém falavam que era só lá, só no templo de Jerusalém que se podia cultuar a Deus. E lembra daquele encontro no capítulo 4 de João, da conversa que Jesus tem com a samaritana? Dá uma olhadinha lá, capítulo 4 do Evangelho de João. Você vai ver esse argumento, né? Essa rivalidade entre aqueles que moravam em Jerusalém e os que moravam em Samaria. Mas, meu querido, olha só, eles não quiseram hospedar Jesus. Eles não queriam hospedar Jesus, e isso acontece até hoje. Muitas vezes, quando nós falamos que somos servos do Deus Altíssimo, quando somos discípulos de Jesus, falamos que somos discípulos de Jesus, as pessoas nos rejeitam, as pessoas nos discriminam. Em Mateus capítulo 14, de 28 a 31, sabe o que acontece, meu querido? Uma outra situação aonde que nos ilustra a necessidade, a importância de estar olhando para Jesus. Pedro, no caso, nessa passagem onde Jesus anda pelas águas, ele anda por cima das águas. Aí ele vai encontrar os seus discípulos num barco que estava sendo sacudido pelos ventos e pelo mar. Né? E o Senhor Jesus, depois de ter orado no monte, ele vem ao encontro dos seus discípulos no meio do lago. Aí quando o Senhor Jesus aparece andando pelas águas, eles ficaram atônitos, né? Ficaram com medo, achavam que era um fantasma. Aí eles ficaram com tanto medo que eles, né, ficaram paralisados. Mas Pedro chegou e falou assim: Senhor, se tu és o Senhor Jesus, se tu és o Mestre, me manda ir encontrar contigo. Pedro sabia que só Jesus podia fazê-lo andar por sobre as águas. Aí Pedro vai, aí o Senhor Jesus vem Pedro, vem ao meu encontro. Aí Pedro vem olhando para Jesus e andando sobre as águas. Mas a palavra de Deus diz no versículo 30, ele fala assim: reparando, porém, Pedro olhando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: me socorre, salva-me, Senhor. Olha, meu querido, o que nós aprendemos aí? Olhar para Jesus é primordial, é o principal. Quando nós paramos de olhar para Jesus, a gente afunda. Quando nós paramos de olhar para Jesus, a gente não consegue segui-lo. Quando nós paramos de olhar para Jesus, a gente começa a olhar para os problemas. E quando nós olhamos para os problemas, a gente acaba afundando. Essa é a primeira lição que eu tiro dessa mensagem do Senhor Jesus para as nossas vidas. É que olhar para Jesus, nós precisamos olhar para Jesus apesar das circunstâncias. O grande desafio que se impõe para aquele que põe a mão no arado é olhar para Jesus, não olhar para as circunstâncias. Sabe por quê, meu querido? Existem muitos obstáculos na hora de arar. Na hora de arar a terra tem muitos obstáculos. Você vai com o arado, o animal puxando ali. Se você olha para o lado, aí fica torto. Se você não olhar realmente para frente, o arado fica torto e a plantação não fica adequada. Mas muitas vezes, na hora de arar, de rasgar a terra, nós encontramos pedra, pedaço de pau, nós encontramos solos muito endurecidos. Por isso que tem que remover, por isso que tem que revirar, senão a semente vai cair em solo duro, ela não vai brotar. Uma série de situações, uma série de circunstâncias. Se o agricultor olhar para as dificuldades, ele acaba não fazendo o arado. E, meus queridos, o que é esse arado? Esse arado é onde você vai preparando a terra, você vai preparando o coração das pessoas para plantar a palavra de Deus. Então é preciso, para plantar a palavra de Deus no coração das pessoas, nós precisamos arar bem a terra, nós precisamos olhar para Cristo, para que Ele vá trabalhando os corações, Ele vá nos ajudando a revirar os corações, a quebrar as resistências, para que a palavra de Deus, como uma semente, ela possa entrar no solo do coração das pessoas e possa frutificar. O segundo aprendizado que eu tiro nesse momento aqui, é que olhar para Jesus priorizando o reino de Deus. Meu querido, priorizar.
fazer com que aquilo seja primordial para a tua vida, seja o primeiro plano da tua vida. A cultura judaica, olha só quando o camarada fala, quando Jesus fala pro rapaz, né, que queria primeiro enterrar o pai, e ele fala assim, olha, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Filho, deixa eu te falar, não existe nada mais importante nesta vida do que pregar o reino de Deus. A cultura judaica exigia que o filho providenciasse o sepultamento do seu pai. Contudo, Jesus mostra que as exigências do reino suplantam, ou seja, sobrepõem, transpõem, ou seja, são mais importantes do que toda a lealdade terrena. Meu querido, se você tiver que escolher entre priorizar a Deus, ao seu relacionamento, a sua fidelidade com Deus, a sua fidelidade com os homens, você precisa escolher a fidelidade a Deus. É difícil, não é fácil. Não é fácil, você muitas vezes perde amigos porque você prioriza o reino de Deus. Muitas vezes você é mal compreendido porque você está priorizando o reino de Deus. Você perde seu emprego, você perde muitas vezes a sua cadeira na faculdade, você é perseguido. Enfim, nós muitas vezes somos perseguidos, mas o Senhor Jesus nos conclama lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele fala assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que você precisa serão acrescentadas na tua vida. Meu querido, olha, não é fácil pregar o reino de Deus, não é fácil seguir a Jesus, não é fácil colocar Jesus em primeiro lugar. Mateus capítulo 10, versículo 34 a 39, diz o seguinte, olha só que desafio, meu querido. O Senhor Jesus fala assim, não penseis que vim trazer paz à terra. Olha só, Jesus Cristo falando um negócio desse, não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Ou seja, espada de separação, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Meu querido, não é fácil. Olha só, e ele continua no 37. Quem ama ao seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só Jesus falando, filho. Você está priorizando o que na tua vida? Está priorizando o teu emprego? Está priorizando a tua família? Não é para tu desprezar a tua família, não. Nem é para tu desprezar o teu emprego, nada disso. Né? Você precisa se manter, mas você precisa priorizar a leitura da palavra. Você precisa priorizar o reino de Deus através da oração, para que o Espírito Santo de Deus ele possa mover a tua vida segundo a sua vontade. E ele continua aqui, ó. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Meu querido, o mais importante é manter o foco em Cristo Jesus, porque Ele pode salvar a tua família, porque Ele pode salvar o teu emprego, porque Ele pode salvar a tua dignidade. O Senhor Jesus transforma todas as coisas. Sabe por quê, meu querido? Porque se você se considera um discípulo do Senhor Jesus, filho, olha só o que eu vou te dizer agora. Escreve aí, anota aí. Se o teu principal objetivo nesta vida não é o de fazer discípulos de Jesus, então verdadeiramente você não é discípulo de Jesus. Querido, isso é importantíssimo. Anota isso aí. Para mim, aqui comigo. Fala isso para você também. Se o meu principal objetivo nesta vida não é o de fazer discípulo de Jesus, então verdadeiramente não sou discípulo de Jesus. Filho, isso é uma situação muito séria que precisamos escolher. Nós precisamos dar prioridade ao reino dos céus. E dar prioridade é ser discípulo de Jesus. Dar prioridade é ter essa palavra como regra de fé e prática. A palavra de Deus, isso aqui é como bússola para a nossa vida. Esta palavra é como bússola para a nossa existência. Tudo na nossa vida nós precisamos buscar orientação de Deus nesta palavra. Porque esta palavra fechada é boca de Deus fechada na tua vida. Mas esta palavra aberta e lida e estudada, aprofundada, ela é boca de Deus aberta para te abençoar. Amém?
Então, e agora por último aqui, a outra lição que nós tiramos nesta ocasião. Lembra quando o Senhor Jesus fala no versículo 62 que nós acabamos de ler de Lucas 9? Ele fala o seguinte: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus, para o reino de Deus. Meu querido, olhar para trás é uma ação contínua. Deixa eu te falar uma coisa. O verbo, o grego trata o verbo como uma coisa de continuidade, como uma situação de continuidade. Quer ver uma coisa? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como diz lá em Mateus 28, 20. Ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Esse ide não é você sair daqui e ir, não. O verbo, né, do português é você parar tudo que está fazendo e ir. Mas esse verbo aqui no grego, ele dá a sensação de continuidade. Ou seja, enquanto você vai pregando o evangelho a toda criatura. Enquanto você estuda, enquanto você trabalha, enquanto você está em casa, enquanto você se relaciona com as pessoas, enquanto você está indo, vá pregando o evangelho a toda criatura. Fazendo discípulos de todas as nações, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensina essas pessoas a guardarem todas as coisas que vos tenho mandado. Filho, quando nós nos propomos a discipular pessoas segundo Jesus Cristo, nós precisamos caminhar com ela. Nós precisamos caminhar com ela para que ela possa não errar o caminho. Nós precisamos fazer com que essa pessoa seja limpa pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Ela precisa, você precisa, eu preciso, todos nós precisamos de um discipulador, eu preciso. Eu tenho pessoas, pastores, que me discipulam, que me pegam pela mão e que me conduzem ao acerto. Eu, graças a Deus, por graça e misericórdia, tenho também discipulado algumas pessoas e isso é situação primária na nossa vida, na vida do crente. Meu querido, isso é muito importante. Olha, e olhar, outra coisa que a gente aprende aqui é olhar para Jesus para não errar o caminho. Olhar para Jesus para não errar o caminho. Sabe por quê, meu querido? Porque o olhar para trás de forma contínua, olhar para os lados de forma contínua, isso é pecar. Pecar, a palavra pecar significa errar o alvo. E a gente precisa acertar o alvo. Nós precisamos olhar para frente, olhar para Jesus. Nós precisamos, enquanto estivermos arando, por exemplo, o fazendeiro quando está arando a terra, se ele não olhar para frente, ele não vai fazer com que a linha do arado fique reta. Ele vai ficar oscilando e isso vai deixar feio. E isso vai prejudicar a plantação e na hora da colheita vai prejudicar mais ainda. Talvez você perca a colheita porque não tenha como colher, porque o arado ficou todo torto. Meu querido, a palavra de Deus diz em João, o Senhor Jesus diz lá em João, capítulo 14, versículos 5 e 6, Tomé fala o seguinte, Tomé chega para o Senhor: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Como saber o caminho? Como é que eu sei que eu tenho o caminho que eu tenho que seguir? Filho, olha para Jesus, sabe por quê? O Senhor Jesus responde a ele no versículo 6, eu sou o caminho. Mas não sou só o caminho, não. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e também só a vida só através de mim. A vida só através da minha morte e da minha ressurreição. O caminho é a minha cruz. Ninguém vai a Deus, ele fala assim, ninguém vem a Deus, ou seja, ele era o próprio Deus. Ninguém vem a Deus se não for através do meu sangue, se não for através de mim, se não for através da minha palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus falou. Aleluia. E ele fala também em João capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte: de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Filho, o Senhor Jesus é o único que pode te dar vida eterna. É o único, então não tire os olhos dele, não tire os olhos da palavra dele. Não tire os olhos da palavra dele. Olha só, no capítulo 3 de João, desse mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, versículo de 3 a 15, olha só. Ora, o Senhor Jesus falou,
Ora, ninguém subiu aos céus senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. E do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que crer nele tenha a vida eterna. Meu querido, sabe por que ele fala assim? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado? Olha só, Jesus estava vivo ainda e estava falando a respeito da sua própria morte. Deixa eu te falar uma coisa, esse texto é citado, essa citação aqui é um texto que está lá em Números, depois você vai ver na sua Bíblia, lá, né, vai procurar e vai lá para ver, para conferir. Então, no livro de Números, capítulo 21, lá no Pentateuco, Números capítulo 21, de 4 a 9. Foi um momento em que o povo estava reclamando de tudo de Deus. O povo chegou e falou assim, falou contra Deus e falou contra Moisés. Eles falaram assim para Deus, Deus estava dando pão todo dia, Deus estava fazendo um churrasquinho de codorniz para eles, Deus estava dando as roupas deles, as sandálias deles não se desgastavam, ou seja, Deus estava amparando, Deus não deixava o sol castigá-lo no deserto durante o dia, Deus não deixava o frio matá-los durante a noite porque a coluna de fogo os aquecia, Deus estava dando toda a provisão para eles. Ali eles tinham animais, eles tinham de tudo de Deus. E todos os dias o maná era dado. Isso por 40 anos, meu querido. Não foi 40 dias, nem 40 meses. Foram 40 anos nessa situação. E Deus suprindo eles de toda a forma. Sabe o que eles fizeram? Fizeram como muitos de nós. Nós reclamamos que a comida está fria, reclamamos que a comida está quente, reclamamos que está faltando feijão, está faltando a carne, só tem ovo. Nós reclamamos de tudo. Nós devemos dar graças a Deus de todas essas coisas. E o povo de Deus estava reclamando o seguinte, sabe que foi a palavra aqui que eu tirei desse texto lá de Números? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Olha, desse pão miserável, desse pão maldito. Olha só. Eles estavam amaldiçoando o alimento que Deus dava. Então o Senhor sabe o que fez? De ver tanta reclamação, de ver tanto mal agradecido naquele momento, Deus então mandou serpente para o meio do povo. Ó, serpente, a palavra de Deus fala que as serpentes abrasadoras. Você sabia que as serpentes mais venenosas estão no deserto? Tem o veneno mais concentrado, mais peçonhentas, são piores, te matam assim em segundos. Você sabia disso? Então começou a levantar-se serpentes no deserto para picar. Sabe por quê? Porque as pessoas tiraram os olhos de Deus. Tiraram os olhos da palavra, das promessas de Deus. Tiraram os olhos dessas coisas. Aí então o povo começou a reclamar com Moisés. Aí Moisés falou o seguinte, Moisés orou e pediu uma solução para Deus. Sabe o que Deus falou? Falou o seguinte, filho, faz uma serpente, uma serpente de bronze, coloca no alto de uma vara, eu acredito que para todo arraial ver, né? O arraial aí tinha muitos barracos, né? Aquelas barracas de lona, né? Tinha os abrigos ali no condomínio dos hebreus. Ele deve ser tipo aqueles pau de sebo grandão assim que ele mandou botar no meio do arraial. Um mastro de bandeira, por exemplo. Aí botou lá a serpente de bronze. Todo mundo que fosse picado olhava para aquela serpente para ser curado. Se não olhasse, não seria curado. Já pensou nisso? Meu querido, qual é a lição que nós tiramos aqui? Filho, olha para Jesus para você não errar o caminho. Olha para Jesus porque Ele vai curar a tua vida. Olha para Jesus porque Ele vai trazer alegria para tua casa. Olha para Jesus porque Ele transformará a tua desgraça em bênção. Ele vai transformar a tua lágrima em riso. Ele vai transformar o teu caos em benesses. Amém? Então creia nisso, olhe para Jesus. O desafio aqui é botar a mão no arado, pregar a palavra do Senhor Jesus, fazer discípulos e não olhar para trás, não olhar para o lado, não olhar para as circunstâncias, não olhar para as dificuldades. O grande desafio de quem põe a mão no arado, esse desafio é olhar na direção certa, olhar na direção de Cristo. Apesar das circunstâncias, precisamos olhar para Cristo, porque Cristo está na
deve estar nas nossas prioridades do reino dos céus. Ganhar almas para Jesus deve ser a nossa prioridade principal de pregar a palavra de Deus. E precisamos olhar para Jesus, olhar na direção certa, porque colocamos a mão no arado. Então, para sermos aptos para trabalhar na seara do Senhor, justamente é olharmos para Jesus, não olharmos para o lado, senão a gente vai acabar errando o caminho. Meu querido, eu queria deixar o texto de Mateus 6, 19, de 19 a 21, que diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, e aonde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem corrói, e nem os ladrões nem roubam nem escavam. Porque aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Amigo, meu querido, servo do Senhor Jesus, você crente em Jesus Cristo, meu querido, não desista de trabalhar com o arado do Senhor. Não desista de escavar os corações, de plantar a semente da palavra de Deus nos corações, porque o Senhor vai requerer isso de você. E o sangue da condenação das pessoas que você não alcançou, que estavam perto de você, que o Senhor te deu a oportunidade, vai ser requerido de você quando um dia você se deparar frente a frente com o Senhor Jesus. E você que ainda não fez a decisão de colocar a mão no arado, faça, porque esse é o nosso grande propósito aqui nesta terra: glorificar a Jesus, glorificar o nome de Deus, fazer com que nós possamos dar bons frutos, e frutos desses que permaneçam. Amém? Coloque os teus olhos num tesouro que ninguém pode roubar, num tesouro que ninguém pode tirar de você, que é o tesouro dos céus. Coloque a tua visão, a tua fé calcada nesta palavra, esta palavra que é viva e eficaz, mais contundente, mais cortante do que espada de dois gumes, aonde ela discerne todas as coisas no teu coração, na tua mente e na tua vida. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você, para que você saiba que o grande desafio daquele que coloca a mão no arado é justamente olhar para Cristo Jesus. Amém? Quero orar por você e te abençoar nesse momento. Coloca a mão no teu coração aí, meu querido. Coloca a mão no teu coração e pede ao Senhor: Senhor, toca no meu coração, Deus. Fala ao meu coração. Fala, continua martelando isso no meu coração. Eu preciso reagir. Eu preciso aceitar Jesus Cristo como Salvador. Eu preciso renovar os meus votos. Eu preciso colocar a mão no arado. Fala aí com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos a todos que estão escutando esta mensagem através das redes sociais. Deus, em nome de Jesus, alcança esses corações. Abençoa esses corações. Transforma esses corações, Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que eles jamais olhem para as dificuldades, ou olhem para outro lugar, Senhor Deus, e se desviem dos teus caminhos, Pai, mas que eles possam olhar para Cristo Jesus, olhar para a tua palavra e serem transformados por ela, e serem trabalhados por esta palavra, para que sejam cada dia pessoas melhores, Deus. Eu abençoo a todos aqueles que estão assistindo esta mensagem, para que sejam alcançados pelo Teu Espírito e transformados pelo Senhor, pela boa mão do Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, pensa nessas palavras, porque não são minhas, são palavras de Deus, amém? Porque crer é pensar e agir de acordo com aquilo que se crê. Até breve, Deus abençoe.